Olá pessoal, no vídeo passado eu falei sobre os elementos da lista de dores, eu falei sobre o que precisa ter uma lista de dores, falei no tipo de dor que você pode classificar, na rotina que você tem que pegar as atividades para cruzar com esses tipos de dores aqui. Falei que finalmente você acha a lista de dores, mas que precisa perguntar daí, precisa perguntar por quê, precisa ver qual é relevante, precisa ver, inclusive, qual depois vai ser a causa, depois pode chegar na causa raiz, que você tem que investigar. Enfim, tudo isso aqui causa uma grande confusão, eu sei. E eu queria dizer uma coisa para vocês, A clareza precisa da confusão. Pode parecer contraintuitivo isso que eu estou falando, mas acredita em mim que quando você usa muitas ideias, quando você traz a opinião de várias pessoas, quando você usa essa técnica de brainstorming, por exemplo, na sua empresa, no seu dia a dia, quando você escuta as pessoas, é uma confusão, é uma quantidade muito grande de ideias. E sim, eu defendo que se faça confusão antes e depois se organize as ideias, se organize tudo que você levantou de possibilidades, de hipótese. Se você tentar pensar direto numa forma bem clara e numa forma organizada, o que eu tenho visto é que somem várias possibilidades, que você perde a riqueza do trabalho, a riqueza das informações. Se você está sozinho no seu trabalho, se está fazendo esse trabalho aqui sozinho, você vai ter sim mais clareza, vai ter mais organização, porque você está sozinho. Mas você também vai ter menos informação, você também vai ter menos contribuição e você também vai ter uma solução, talvez não pobre, mas uma solução com menos possibilidades. Por isso que eu trouxe essa confusão aqui para vocês, para assim que fique claro os elementos, os elementos que nós temos dentro de cada passo desse. E agora, eu queria tentar trazer para vocês um pouco de clareza, tirando esse véu aqui da confusão, e tentando limpar um pouco com o mesmo passo, lista de dores, mas sim agora com um passo a passo. Eu quero deixar com vocês uma sequência, um passo a passo. Eu por vezes vou deixar alguns modelos para vocês começarem a desenvolver. Eu gosto que vocês tenham essa confusão para depois tentar trazer a clareza, tá? Então, aquilo que está escrito ali atrás, aquilo que nós falamos há pouco, está escrito aqui também, só que aqui de uma forma organizada, tá? Então eu peço que primeiro a gente tente trazer as ideias todas num lugar e depois organize. Se você está trabalhando como consultor, você vai trabalhar com outras pessoas, fazendo para outras pessoas. Se você trabalha tentando intermediar um analista de processo ou, quem sabe, uma iniciativa de melhoria que você está liderando, você vai ter que organizar isso para alguém. Então, eu organizei de uma forma que eu entenda que dá para sair daqui com a lista de dores. Então, como a gente vai fazer isso? É o como, É o passo a passo. Número 1, entenda o processo. E aqui, pessoal, não é para assustar a palavra processo. Tudo é processo. Se você faz café, é um processo. Se você faz pão, é um processo. Se você anda de bicicleta, é um processo. Se você trabalha, é um processo. Então, tudo é um processo. Não se apeguem à palavra processo para assustar e falar que é um consultor de processo, analista de processo. É o que você faz no dia a dia. É o que, como e por quê. Agora que eu estou tentando trazer aqui essa lista de dores, eu estou fazendo primeiro o que você faz, como você faz, os procedimentos que existem na empresa, o seu passo a passo, e a sua motivação, por que você faz, o objetivo. Se você é um consultor de processo ou um analista de processo, esse entenda o processo vai vir do seu mapeamento, tá? Mas ainda assim é o item 1. Você vai fazer o mapeamento para entender o processo. Se você não trabalha com isso, você vai fazer uma lista, como a gente falou anteriormente. O que, como e porquê. O mapeamento tem esses 3. O porquê é o objetivo do processo, o que são as atividades sequenciadas e o como é o procedimento que às vezes a gente cita, o passo a passo dentro daquelas caixinhas que a gente faz, Mas, como eu disse, não precisava
não precisa mapear. Se você mapeia, vai ter uma fonte diferente aqui, mas ainda assim entenda o processo. Número 2, examine as atividades do processo e para já elencar aqui possíveis dores iniciais eu chamo. Né? Você vê aquela atividade, opa, aqui tem demora, aqui tem um atraso, aqui tem erro, aqui tem muita gente colocando a mão, assim, aqui tem o que a gente chama de handoff, né? Troca de bastão. Aqui tem um alto custo, aqui tem retrabalho. Então você vai pegar, de novo, no mapeamento você vai poder enxergar visualmente. No processo que você desenhou, você vai listar as atividades, imagina essa lista de atividades, e você vai, agora nesse momento, só identificar, vai pôr essa tem, essa não tem, essa tem, essa não tem. Você vai só, faça passo a passo, tá? Logo na sequência, você vai classificar essas dores iniciais. O que seria classificar as dores iniciais, né? Você vai pegar essas que vocês colocaram que tem possíveis problemas, possíveis dores, possíveis reclamações. Estou entendendo que as demais você vai deixar lá, né, por enquanto, porque a gente não está querendo otimizar ainda o processo, a gente está falando das dores, o mato está muito alto, né? E aí nós vamos classificar as dores iniciais. Classificar como? Lembra da lista inicial que eu pus aqui? São os tipos de dores, né? Tempo, que tem maior tempo, que tem maior custo, que tem maior reclamação, que tem maior retrabalho, que tem maior irritação, que provoca que você não gosta. Então, aqueles filtros que eu listei alguns, você vai colocar agora nessas atividades que você pré-classificou, né? Possíveis dores, dores iniciais, incômodos ainda, vamos chamar assim, né? E você está descendo aqui e já classificou tempo, custo e tá colocando ali. E agora você vai entender esses pontos. O que é entender, né? Entender é você perguntar, é você verificar o que provoca. É quase como o sintoma agora, né? O que sente é o sintoma. Né? Por enquanto você está identificando ainda. Então, ó, isso aqui causa em mim um atraso. Isso aqui causa até raiva, sentimento. Isso aqui causa a parada do processo. Isso aqui causa aumento de custo. Você ainda está colocando ali, para ser a coluna da dor, mas ela ainda está sendo confirmada. Então eu colocaria ainda a lista de sintoma, uma coluna de sintoma. O que você sente, o que provoca. Então você vai entender as dores. Você já tá com a lista de atividades. Isso aqui é uma atividade que ela gasta muito tempo. E aí você vai lá e e daí? O que acontece aqui, né? Já próximo passo, ela já causa muito tempo, eu vou ficar atrasado. A 4 e a 5, elas andam juntas, assim, né? Porque você está entendendo, e para entender você pergunta o e daí? Lembra que eu falei o e daí? Então, eu pago muito multas e juros. E daí? E daí que a empresa perde resultado? E daí? E daí que eu sou mal avaliado? E daí que eu posso ser mandado embora, né? Às vezes vai indo para um outro caminho das pessoas. E daí que a empresa não vai distribuir o bônus? Eu não sei aonde vai parar esse e daí, né? Mas eu acho que quando você começar a parecer a mesma coisa, você já chegou na dor. Que lembra que nós falamos das situações lá dos sintomas, né? Ele paga multas e juros. Mas e daí que paga multas e juros? Porque isso prejudica o resultado, isso atrasa, isso faz com que eu trabalhe menos, então eu estou gerando menos valor para a empresa e essa é uma dor. Quando você chegar na conclusão aqui, né? Aqui no Idaí você vai tentar chegar numa conclusão. É uma conclusão para a dor. Bom, aqui se eu já chegar nessa conclusão, é aqui que é a dor. Falar, eu estou atrasado, mas atrasado é um problema? Né? Porque às vezes vai chegar assim, usa o Excel. E daí que usa o Excel? É porque aí é manual. Mas e daí que é manual? Porque atrasa muito, ele demora muito no Excel. Ok, então a dor é que demora muito, não é que usa o Excel. Entende? É essa provocação que eu quero fazer. E daí é para você aprofundando. E é claro que tem que ser com uma certa sutileza, né, pessoal? Senão causa uma irritação, né? Você ficar perguntando e daí parece que você está debochando até da pessoa. Mas
Você pode perguntar das outras formas, mas é isso que eu quero dizer. E o que isso provoca? E acontece o que se isso acontecer de novo? E quantas, entendeu? Você vai perguntando para ver qual é a conclusão. Qual que é o problema? Você vai perguntar aí daí até que você tenha uma conclusão. Ó, então o problema aqui é que eu atraso muito e quando eu atraso eu perco o pagamento e quando eu perco isso eu tomo multa e não ganho bônus lá no final. Ok, então esse é um problema. Então essa é uma dor que eu tenho. Porque se não acontece nada, tipo, atrasa. Nós vamos perguntar depois, atrasa quanto, né? Mas atrasa um dia. E esse dia acontece alguma coisa? Não, mas eu não gosto que atrasa. Bom, você não gosta que atrasa, mas o que acontece de ruim fora isso, né? Aí você vai ver, não gosto que atrasa, mas não acontece nada. Então pode ser até uma dorzinha, mas ela é baixa relevância. Por isso que eu passo aqui dentro do 5.1 é classificar a relevância. E se daí é para ter uma conclusão e para classificar a relevância. Tipo, se é uma relevância e daí eu não gosto, assim, pode até ser muito importante a sua opinião dentro da empresa, mas a princípio parece uma relevância baixa. Agora, quando eu perco um bônus da empresa, quando eu perco um desconto grande, quando eu gero um resultado ruim, quando tem um acidente, quando tem algum problema que pode acontecer, algum risco de morte, alguma coisa assim, é muito relevante. Então, por isso que eu passo 5.1 aqui, depois perguntando e daí, é classificar a relevância. Pode ser de 1 a 5, pode ser de 0 a 10, pode ser alta, média e baixa. Você vai colocar na sua planilha lá, lembra que a gente está fazendo aqui, a relevância, né, a relevância dessa dor. E aí, pessoal, eu poderia parar a lista por aqui, por enquanto, porque eu estou no diagnóstico, né? Mas eu tenho um passo número 6, que é perguntar por quê. Por quê? E eu faço isso só depois que eu já cheguei a uma conclusão. Por quê? Né? Eu faço isso porque se eu sair perguntando para todo mundo, eu vou tratar dores irrelevantes também. Tá? E isso vai acontecer quando você já estiver otimizando o seu processo, que você já está refinando. Mas normalmente não é assim, né, pessoal? Normalmente a gente tem um mato muito alto e normalmente a gente precisa pegar as maiores já. Então, você deixa as menores para depois, vamos priorizar, e o IDAI serve para isso, você já classificou a relevância, e você vai perguntar várias vezes para esses relevantes aqui, o porquê, por que acontece isso, por que eu pago juros, porque eu tenho falta de planejamento. Por que eu tenho falta de planejamento? É sempre em cima da resposta, né? Porque não tenho responsável por isso. Por que eu não tenho responsável? Porque eu não tenho investimento para isso. E por que eu não tenho investimento para isso? Porque a empresa não tem a maturidade de orçamento na empresa, não sei. Então, repare que eu vou ter que, nesse caso, combater uma cultura, eu vou ter que atuar em uma outra esfera. Então, não é só uma reclamação, uma relevância que eu vou ter que falar com a estrutura da empresa para ter alguém para cuidar de orçamento. Entende que, conforme eu vou perguntando, eu vou chegando na causa. E aí, a hora que eu chego na causa várias vezes, eu registro as causas. É importante registrar várias causas para a mesma dor, tá, pessoal? Por aquilo que a gente falou lá atrás sobre, pode ser falta de planejamento, tudo bem, não precisa ser ou, pode ser e. Falta de planejamento e falta de sistema e falta de pessoal e indisciplina. Pode ser várias causas, né, para a mesma dor. E aí nós vamos aprender a tratar isso na hora do remédio, lá da melhoria. Mas aqui pode até chegar na causa raiz. O que eu queria dizer para vocês é que para essa parte aqui do diagnóstico, isso aqui é suficiente, eu chegar numa lista de dores classificado pela relevância. Isso aqui já faz com que eu entre, né? Já dou um próximo passo já são entradas, né, para a melhoria lá. Aqui eu já estou no passo da melhoria, no passo da solução. Então eu posso parar aqui sim, mas como eu lembro que eu falei que nós vamos continuar tratando no mesmo lugar, eu vou continuar com esse trabalho no próximo passo. Mas aqui, como definição, eu poderia parar aqui. Tá vendo, pessoal, que dessa forma aqui eu estou tentando organizar aquela confusão que nós fizemos no passo anterior, né, no item anterior,
para organizar as ideias. E vou sair daqui já com uma lista classificada por relevância, né? Então, com essa sequência aqui, acho que eu tenho não só uma lista de dores, mas uma boa lista de dores, tá? E eu estou pronto agora, né, para já dar um passo um pouco maior, já estou na transição para entrar no passo seguinte, no passo da solução. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre ferramentas que podem ajudar a gente nessa transição, tá bom? Vamos lá.